Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso de Dynamo for Revit aqui do meu canal, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou tentar ser bem objetivo nessa aula e vou tentar fazer com que ela fique um pouquinho mais curta do que a primeira, beleza? Então vamos lá. Hoje eu queria entrar em alguns tópicos extremamente importantes de como o Dynamo, para que você comece a entender como é que o Dynamo ele conversa com o Revit, tá? Então eu preparei esse projeto que você pode baixar aí nos arquivos da aula, certo? E a gente vai estar trabalhando nele, beleza? Então se você baixa primeiro o arquivo aí e abre esse projeto, beleza? Antes de a gente começar, eu gostaria de fazer alguns comentários. Na aula passada, eu estava usando o Dynamo 2.0.3, ou é 0.0.2 ou é 0.0.3, acho que era 0.0.3, que era a versão mais atualizada do Dynamo para o Revit 2019, certo? Nesse meio tempo, até eu lançar essa aula, eu tive alguns problemas no meu notebook e eu precisei formatá-lo. E aí eu já incluí o Windows 10, tá? Eu estava usando o Windows 8. E o Revit 2020, ele só trabalha do Windows 10 em diante. Então, eu instalei o Revit 2020, já estava bem curioso, mas eu sabia que não tinha mudado muita coisa. A interface é praticamente a mesma, certo? E aí eu tô aqui agora com o Revit 2020, beleza? E aí o Revit 2020 já vem com o Dynamo integrado. A gente agora não precisa atualizar o Dynamo, não precisa baixar o instalador. Ele já vem, é como se fosse um recurso aqui do Revit, beleza? E aí a versão do Dynamo agora que a gente tem é a versão 2.1, certo? É a versão do Dynamo. É a versão do Dynamo que eu vou utilizar a partir de agora, certo? E é a versão do Dynamo que eu recomendo que vocês baixem, certo? É um comentário bacana que eu gosto de fazer sobre versões, tá? Se você tem um escritório, se você tem uma empresa e você trabalha com esses softwares, eu acho interessante você se manter um ano a menos. Então, por exemplo, agora nós temos o 2020. Se eu fosse você, eu me manteria com o 2019 por enquanto. Por quê? Porque quando as empresas elas lançam o software, elas lançam mais de uma forma comercial. Então, assim, muitas vezes há alguns bugs, é muito comum acontecer, o software ele está com bugs, ele está com alguma coisa que não foi finalizada de uma forma correta, assim, 100%, mas eles precisam lançar para atender esse prazo. E aí acaba que se você atualizar logo assim que lança, você pode vir a sofrer com alguns desses bugs, certo? Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, quando o Revit 2019 saiu, há quase 2 anos atrás, o Revit ele começou começou a apresentar um bug de não estar funcionando os atalhos de teclado do Dynamo. Então, eu lembro que isso nos prejudicou um pouquinho lá no meu trabalho, a nossa produtividade, porque não estava funcionando os atalhos de teclado do Dynamo. E isso é muito ruim, sabe? Então, assim, para evitar isso, se mantenha um ano atrasado, digamos assim, né? Se mantenha um ano atrasado, digamos assim. Mas se você é estudante, se você você trabalha por conta própria, não sei. Se isso não vai te atingir muito, é bom manter, certo? É bom você atualizar para tentar se manter atualizado e, enfim, ter acesso a todas as novidades, beleza? Depois dessa introdução, vamos embora que a gente tem conteúdo bacana para fazer hoje, certo? Então, assim, gente, eu tenho um exemplo muito simples agora, nesse início da aula, para que a gente possa fazer, para que vocês possam entender diretamente e de uma forma bem objetiva como é que o Dynamo ele vai se comunicar com o Revit, beleza? Então, qual o nosso desafio agora? Nós temos esse projeto onde eu loquei várias janelas aqui, inclusive de tipos diferentes. Então, nós temos essa janela aqui, certo? E essa janela aqui, ela é essa janela fixa aqui, você está vendo o tipo dela aqui. E o que é que eu quero? Qual o desafio? Eu quero deixar essas janelas
todas alinhadas no mesmo peitoril, certo? Então, se você vê o peitoril dessa daqui, a gente consegue ver o peitoril da janela, a gente clicando na janela, é esse parâmetro aqui, olha, seal height. Esse aqui é o parâmetro de peitoril, ou seja, é a distância do nível aqui até o início da janela, certo? Então, esse é o peitoril. Então, veja só, esse aqui estamos com um valor de 3,58. Se a gente clicar nessa daqui embaixo, a gente vai ver que a gente está com o resultado de 1,36. Essa daqui já está com 3,50. Essa daqui nós já temos 1. Então, assim, digamos que nós quiséssemos deixar todas essas janelas com o mesmo peitoril, certo? Então, assim, a gente vai ver como fazer isso pelo Dynamo. A gente sabe que aqui nesse projeto, gente, seria muito fácil a gente pegar e vir clicando, vir selecionando e a gente mudar aqui esse parâmetro, sim. Só que, primeiramente, isso é um exemplo hipotético só para que você possa entender essa comunicação do Revit com o Dynamo, certo? E outra coisa, também pensa na questão, vai que você tem um projeto muito grande. E é aí que o Dynamo ele vai te ajudar a realizar essas tarefas repetitivas, beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, vamos agora entender como é que o Dynamo ele se comunica com o Revit, beleza? Então vamos lá, gente. Como eu estou agora com o Dynamo 2.1, ainda não baixei meus pacotes, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um pequeno comentário aqui das coisas extras que eu tinha aqui na tela. Vocês não estão vendo aqui, porque eu não baixei nada ainda, certo? E eu acredito que eu vou deixar sem baixar, porque enquanto eu estou fazendo esse curso, enquanto eu estou gravando, vocês conseguem ver direitinho como é que eu vou organizar essas coisas, beleza? Então vamos lá. Então veja só, o Dynamo, ele está lendo o arquivo que está aberto, certo? Então se, por exemplo, eu vim aqui e abrir outro arquivo, o Dynamo ele vai parar de ler esse arquivo atual e vai começar a ler o outro. Então eu só estou com esse arquivo aberto, então o Dynamo ele está lendo as informações desse arquivo. E se eu quero, gente, alterar um parâmetro de algum elemento que tenha no Revit, certo? Eu preciso selecionar esse elemento, eu preciso dizer ao Dynamo, olha Dynamo, eu quero selecionar esses elementos, ou essas instâncias, ou essas famílias, certo? E no nosso caso aqui, nós queremos selecionar as janelas, certo? Então, qual a categoria de janela? Está aqui em inglês, Windows, certo? E agora a gente precisa ver quais são os passos para que a gente possa selecionar esses elementos lá no Dynamo. E só para você entender esse conceito, nós vamos criar uma lista de elementos lá no Dynamo, onde depois que a gente criar essa lista de elementos, aí a gente vai dizer ao Dynamo o que é que a gente quer fazer com elas. O primeiro passo é selecionar, o primeiro passo é levar esses elementos até lá, beleza? E quando eu falo levar esses elementos até lá, você não vai transferir a geometria deles até lá, você até pode fazer isso, mas isso não é necessário no momento. O que a gente precisa é dizer para o Dynamo, olha Dynamo, eu vou executar isso e isso aqui estão os meus elementos, certo? Então vamos lá. Todos os nodes que trabalham diretamente com o Revit, você vai encontrar aqui, olha, na abazinha aqui de Revit, aqui na sua biblioteca, beleza? Então eu vou clicar aqui para expandir. Então você vai ver várias divisões aqui. Nós temos o Analyze, Application, Elements, Filter, References, Schedules. E aqui, como a gente quer selecionar, a gente vai abrir essa abinha aqui, olha, Selection, tá? Vou dar um clique aqui com o botão esquerdo. E aí, gente, a gente vai ter vários nodes de seleção. E agora eu vou começar a te explicar um pouco como é que isso funciona, certo? Toda vez quando você vê o nome de Elements aqui no Dynamo, certo? Você está vendo aqui logo em cima, All Elements at Level, All Elements of Category, All Elements of Category in View, certo? All Elements of Family Type. Então, quando você vê Elements, isso quer dizer que o Dynamo ele vai ler, ele vai selecionar a instância no projeto. Ou seja, muitas vezes você pode estar com uma família aqui carregada, mas ela não está modelada, ela não está inserida no modelo. Então,
os elements você vai ver lá no Dynamo é o que está instanciado aqui no modelo. Beleza? É o que está aqui que a gente colocou no modelo, certo? Então você interpreta o elements como as instâncias, os elementos mesmo que estão modelados, certo? Então nós temos várias maneiras de selecionarmos os elementos do projeto, certo? E eu vou te falar a maioria delas, certo? Nós temos o primeiro, All Elements at Level, certo? Então o que é que esse cara faz? Ele seleciona todos os elementos que estão em um nível, certo? Vamos tentar fazer isso. Então, o input dele é level, ou seja, ele está pedindo um level, ou seja, a gente precisa indicar ele o nível, certo? E nesse mesmo local aqui, nessa mesma aba de selection, você vai ver aqui, olha, levels, tá? Então, eu vou clicar aqui em levels e aqui está o meu node que vai ser o input desse outro cara. Então, eu posso clicar aqui nessa setinha para baixo e vai abrir a lista dos níveis que estão no projeto. Então, eu vou selecionar aqui térreo e vou conectar com o botão. Aí você dá um clique aqui nessa porta com o botão esquerdo e clica aqui. E o que é que vai acontecer, gente? Aqui, se a gente passar o mouse em cima aqui do Node, a gente vir descendo aqui, a gente vai ter uma lista. E a gente pode clicar aqui nesse pinozinho para travar essa lista, certo? Então, o que é que acontece aqui, gente? O Node, ele está nos retornando uma lista com todos os elementos que estão nesse nível, certo? Se eu vim aqui mudar agora para cobertura, olha aqui, ele já mudou, ele já indicou que só existe um elemento no nível de cobertura. Então isso é muito interessante, gente. Isso é uma das formas de você selecionar elementos no seu projeto, beleza? Então se eu vou manter aqui térreo, certo? E olha isso aqui, ele retornou todos os elementos que estão nesse nível, tá? Então o primeiro conceito de seleção é esse. Beleza. E agora você está vendo aqui que nós temos aqui o nome list, tá? E o conceito de listas é muito importante aqui no Dynamo. Tudo aqui no Dynamo, basicamente no Dynamo a gente vai se deparar com dois conceitos principais. Sequência e lista, tá? Sequência eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas lista. O que é lista? A lista é um conjunto de elementos, tá? Então esse conjunto de elementos ele pode ser de qualquer coisa, tá? Então nesse caso aqui nós temos uma lista, nós temos um conjunto de elementos do Revit, mas ele poderia ser um conjunto de nomes, um conjunto de números, um conjunto de informações em geral do seu modelo, enfim, pode ser um conjunto de linhas, um conjunto de faces, um conjunto de áreas, de resultado de áreas, qualquer coisa é uma lista. E todo node ele vai cuspir, ele vai retornar uma lista, tá? O que está saindo aqui é o resultado dele. Então, a grande maioria dos nodes ele vai resultar em uma lista, certo? E outra coisa, você pode perceber que aqui esse númerozinho que está aqui na frente, a contagem aqui no Dynamo, é uma contagem que é muito comum na programação e a gente sempre começa do zero. Então, a gente começa a contar do zero. Então, se aqui nós temos 32, esse númerozinho aqui na frente, então nós precisamos entender que, como a gente começou do zero, nós não temos 32 elementos, nós temos 33 elementos. E a gente consegue ver aqui embaixo, olha, a quantidade certinha de elementos, certo? E esse númerozinho aqui da frente que você está vendo, esse 0, 1, 2, 3, ele é chamado de index, certo? E esse index é justamente o endereço, a localização dos elementos na lista, certo? Então, por exemplo, essa parede aqui, essa wall, ela está no endereço 3 dessa lista, no index 3 dessa lista. Memoriza isso, é muito importante, porque imagina que você tem uma lista e você queira pegar um determinado elemento dessa lista. Uma das formas de você pegar esse elemento é justamente utilizando esse endereçozinho aqui, que é o index, certo? Mas beleza.
Vamos lá, eu vou clicar aqui para essa lista ela ser recolhida, para esse resultadozinho aqui ele ser recolhido, beleza? Então nós temos aqui a nossa primeira forma de seleção aqui no Dynamo. Eu vou criar uma anotação aqui, gente, e para criar as anotações, a gente vai utilizar aqui no menu, aqui em cima, Edit, você vai vir aqui, olha, Create Note. Ou você pode usar o atalho de teclado, que é o Ctrl W. Eu vou usar o atalho. Então, se eu apertar Ctrl W, ele criou essa caixinha aqui. Eu posso clicar e arrastar com o botão esquerdo. E se eu der 2 cliques aqui, olha, ele abre uma caixinha para eu fazer anotações. Então, eu vou colocar aqui, selecionar todos os elementos que estão em determinado nível. Então é muito importante a gente começar a colocar anotações na nossa rotina. Essas anotações elas não estão executando nada, tá, gente? Elas não vão atrapalhar a sua rotina, elas são simplesmente anotações para que você saiba o que você está fazendo, certo? Então aqui, olha, nós temos esse node aqui, certo? Vamos lá, que outras maneiras a gente tem para selecionar os elementos lá no Revit? A gente tem o segundo aqui, que seria esse All Elements of Category. Vou dar um clique nele aqui. O que é que esse cara faz? Ele seleciona todos os elementos de uma categoria. Olha aí, agora é diferente. A gente já não está mais pensando no nível, a gente está pensando na categoria. E aí, para a gente conseguir imputar a categoria aqui, nessa aba Selection, nós temos o node aqui chamado Categories. Eu vou dar um clique aqui e nós temos agora esse carinha aqui, olha. E aqui, se a gente vir nessa listinha aqui que ele tem, você vai ter uma lista com todas as categorias do Revit. E essas categorias são muito mais categorias do que a gente achava que existia no Revit. Tem categoria aqui que eu nunca vi na minha vida, até hoje eu não sei o que é, certo? Então, por exemplo, digamos que a gente queira pegar as janelas. Qual a categoria de janelas? Windows. Então, eu vou apertar WI. Olha aqui, Window Tags. Mas o que eu quero é o Windows, certo? Então, veja só. Se eu colocar aqui nos meus elementos, se eu vir aqui na lista agora, olha. Ele pegou 24 itens, que são as 24 janelas que eu tenho no meu projeto, certo? Então, ele pegou aqui, já organizou nossa lista e você pode ver os indexes aqui, olha, 0, 1, 2, aí se a gente vir aqui no último, olha, nós temos o último elemento, o index dele é o 23, ou seja, mas nós temos 24 elementos. Então, esses dois caras aqui, eu vou criar uma anotação, Ctrl W, e eu vou colocar aqui, selecionar todos os elementos de uma determinada categoria, certo? Então agora a gente não está mais pensando em nível, a gente está pensando em categoria. Eu posso clicar aqui da direita para a esquerda, clico e abro uma caixa de seleção, vou selecionar todo mundo, vou clicar com o botão esquerdo e vou descer um pouquinho aqui para organizar mais minha rotina, tá? Para separar aqui, beleza? Vamos salvar nossa rotina, vou dar um clique aqui e vou salvar aqui na minha área de trabalho. Não, na minha área de trabalho não, vamos deixar esse negócio organizado. Vamos vir aqui nos meus documentos, curso Dynamo, aula 2 e vamos criar nossa rotina aqui. Eu vou colocar aqui seleção Revit, certo? Depois eu renomeio isso aqui de uma forma mais organizada, tá? Você vai ter acesso a esse arquivo aqui também quando você baixar os arquivos da aula, certo? Então vamos lá, gente. Segunda seleção é essa aí. E que outro tipo de seleção a gente pode fazer interessante? Eu vou mostrar só mais outro agora, tá? Que é esse aqui, All Elements of Family Type. Vou dar um clique aqui, tá? Antes de eu mostrar esse, cara, vê só, gente, esse aqui, olha, All Elements of Category in View, isso aqui é um node que não existia, que entrou agora a partir do Dynamo 2.1, tá? Ele não existia no outro, não era o node padrão que já vinha na biblioteca, tá? Poderia ter algum pacote que tivesse esse node, mas assim,
ele não vinha no Dynamo. E agora ele tem. Então vê que interessante. Ele seleciona todos os elementos de uma categoria em uma vista. Então, por exemplo, digamos que agora você vai levar a vista em consideração. Então, por exemplo, se eu vim aqui criar uma vista aqui, por exemplo, eu vou duplicar esse 3D aqui. E vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui 3D sem janela, certo? Então, nesse 3D aqui, eu vou esconder as minhas janelas. Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui, Hide in View Category. Então, eu não tenho mais as janelas. Olha aqui, só está o buraco. Eu escondi minhas janelas. No 3D normal, eu tenho todas as vistas, certo? Então, vamos voltar lá para o Dynamo. Então, esse Node aqui é um Node novo, tá? Agora ele já veio no Dynamo. Então, vamos lá. Esse cara está me pedindo duas coisas. Ele está me pedindo a categoria, nós temos aqui a categoria, eu posso clicar aqui no Node e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vir para cá, ele já veio com o Windows, eu vou conectar aqui a categoria, certo? Agora eu preciso adicionar uma vista. E como é que a gente adiciona uma vista aqui no Dynamo? Em Selection, se você descer aqui, olha, você vai ver o Node Views, certo? Aí você vai colocar esse cara aqui e agora eu vou selecionar uma vista. Tem várias vistas aqui, olha as nossas vistas 3D aqui. Eu vou selecionar a primeira. E eu vou colocar aqui em View. Olha que interessante, ele selecionou as minhas mesmas 24 janelas que eu vi aqui, ó. Certo? Presta atenção numa coisa. Esse primeiro cara aqui, ele levou em consideração todo o modelo. Nesse segundo cara aqui, ele levou em consideração a vista. Eu coloquei a vista 3D. Por coincidência, na minha vista 3D estão todas as minhas janelas. Só que vê que interessante. Se eu vim aqui e colocar em 3D sem janela, que foi a vista que eu criei, olha o que vai acontecer. Empty List. Ou seja, como esse Node está levando em consideração a vista, se eu vim aqui na minha vista 3D sem janela, nessa vista eu não tenho mostrando as janelas. Então ele não vai retornar esses elementos. Vê que interessante, gente. Então, por exemplo, vamos colocar uma anotação aqui. Seleciona todos os elementos de uma categoria em uma de uma categoria. Eita, coloquei tudo maiúsculo. Espera aí. Seleciona todos os elementos de uma categoria. Aí, observação aqui, OBS. O Node leva a visibilidade da vista em consideração. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que se a categoria estiver oculta na vista, ele não vai pegar, certo? Então nós temos já 3 formas de selecionar elementos aqui no Dynamo. Qual seria a próxima forma? Vou te mostrar só mais um aqui, beleza? E aí que vai ser justamente esse cara aqui, olha, All Elements of Family Type, certo? Então, All Elements of Family Type, o que é isso? Nós vamos escolher um tipo de família, um Family Type, nós vamos escolher o nome de um Family Type e ele vai selecionar todos os elementos, ele vai obter essa informação do modelo de todos os elementos daquele Family Type, tá? Então, por exemplo, agora, se eu clicar nessa janela aqui... Opa, pera aí, essa aqui está sem janela, né? Então, deixa eu vir aqui no 3D. Então, se eu clicar nessa janela aqui, qual o Family Type dessa janela? Tá aqui, olha, M-Fixed 2400 por 1600 milímetros. Então, isso aqui é o Family Type. Então, se eu vim aqui no Dynamo, eu posso, pelo Family Type, selecionar todos os elementos desse Family Type aqui. Então, vamos lá. Aí a gente vai precisar usar esse Node aqui, olha, Family Types, certo? Então, vamos lá. Se a gente ver aqui o Family Type, a gente vai ver todas as famílias carregáveis no Revit, certo? Então, a gente vai conseguir selecionar essa janela. Então, se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que a gente vai ter, olha aqui, o M-Fixed. E aí, o tipo que a gente viu lá é essa daqui, olha, M-Fixed
2400 por 1600. Então eu vou clicar aqui e agora eu vou conectar esses caras. E olha o que aconteceu. Ele pegou esse family type e ele retornou todos os elementos desse family type que estão instanciados no modelo. Então ele seleciona Ctrl W. Então seleciona os elementos de acordo com o family type, certo? Então tá aqui, gente. Então são 4 formas poderosíssimas de você selecionar coisas no Revit, tá? Com o Dynamo. Gente, existem diversas outras formas de você selecionar, tá? Coisas no Revit, certo? Só que como esse é um curso iniciante, eu vou inserindo esse conhecimento aos poucos, tá? Para que também não fique muito sobrecarregado esse conteúdo. Então, beleza, gente. Então, antes de prosseguir, eu queria te mostrar outro conceito aqui que a gente usa bastante aqui no Dynamo, que é o conceito de grupos. Então, eu já te falei das anotações, certo? Que são essas caixinhas aqui, certo? E agora eu quero te mostrar um conceito de grupo. O que é isso? Quando você tem alguns nodes que estão fazendo a mesma função ou estão desempenhando o mesmo tipo de atividade, você tem como agrupar os nodes. Então, por exemplo, como é que você faz isso? Você pode vir aqui selecionar os nodes e as anotações também. Você vem aqui em Edit e você vai vir aqui, olha, Create Group. E olha o que aconteceu. Agora você tem uma caixinha que se você clicar nessa caixinha e arrastar, você está arrastando todo mundo. Você criou um grupo, tá? Você ainda pode clicar no node e mexer o node dentro do grupo, certo? Olha aqui a anotação, você pode mexer. E o interessante é que você pode dar um nome. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui, selecionar por nível. E olha aqui, agora eu tenho o meu grupo de selecionar por nível. Então isso é interessante. E aí 2 coisas que eu quero te falar sobre isso. Você pode agrupar qualquer elemento, tá? E você pode usar esses grupos para organizar a sua rotina. Então, por exemplo, se você quiser desfazer o grupo, você clica com o botão direito e coloca aqui Ungroup, tá? E aí você desfaz esse grupo. Se você tem um grupo aqui, o atalho é Ctrl G. E se você quer adicionar, por exemplo, digamos que eu queira adicionar esses caras nesse grupo. Então eu vou selecionar os caras e selecionar o grupo. Vou vir aqui para cima deles, clicar com o botão direito e colocar aqui, olha, Add to Group. Lembre-se, para você fazer isso, os nodes que você quer adicionar tem que estar selecionados e o grupo que você quer levar tem que estar adicionados. Então, Add to Group, agora ele juntou todo mundo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo aqui e vou adicionar no mesmo grupo. Então, clica com o botão direito. Opa, desculpa, fiz errado, olha. Seleciona quem você quer levar e seleciona o grupo. E agora clica em algum elemento aqui que você quer adicionar e coloca aqui Add to Group. Agora está todo mundo e agora você pode ir movendo aqui os elementos, olha, dentro desse grupo, beleza? Então, vou colocar aqui métodos de seleção. Opa! Certo, gente. Depois dessa teoria, vamos agora botar a mão na massa, né? Então, digamos assim. Agora você quer selecionar todas as janelas para que a gente possa mudar o parâmetro de peitoril. Então, qual desses aqui você vai usar? E eu acho que você já sabe que o melhor que a gente pode usar é esse aqui, né? O que vai pegar todos os elementos em uma determinada categoria. Então, eu vou selecionar isso aqui, esses dois. Opa! Vou selecionar esses dois. Vou dar um Ctrl C. Eu vou fazer aqui do lado. Vou dar um Ctrl V aqui. Então, aqui eu tenho os meus elementos. E nós temos 24 janelas, beleza? Então, algumas considerações. Isso aqui ele está selecionando todas as janelas que existem no meu projeto. Quando nós temos uma lista, que essa lista tem elementos do Dynamo, lembre-se que nem sempre vão ter elementos
elementos do Revit, desculpa, lembre-se que nem sempre vão ter elementos do Revit nas listas, tá? A gente pode ter uma lista de nomes, uma lista de números, uma lista de geometrias. Então, digamos que você criou vários quadrados aqui no Revit, no Dynamo. Então, vai ter lá uma lista com os vários quadrados, retângulos, enfim. Mas como é que a gente sabe que a lista está pegando um elemento do Revit? É porque a gente vai ver essa caixinha aqui, olha. Isso aqui, essa caixinha verde aqui. O que é essa caixinha verde? Isso aí é o ID ou ID do elemento. Todo elemento no Revit ele tem como se fosse um CPF, no qual a gente pode usar para selecionar esse elemento no Revit. Beleza? Então, quando você vê uma lista aqui no Dynamo com essa caixinha aqui, saiba que isso aí tá querendo dizer que é um elemento do Revit, certo? Então vamos lá, gente. De forma bem objetiva, beleza. Agora eu tenho todas as minhas janelas configuradas. E agora eu preciso... O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar essa janela. Eu quero dizer para o Revit, olha Revit, pega esse parâmetro aqui de peitoril e muda ele para um valor que eu quero, certo? Então agora eu preciso mexer no valor desse parâmetro aqui. E como é que a gente faz isso? Existem nodes que a gente vai... Opa, peraí, voltei. Certo. Existem nodes que a gente vai usar que são nodes de parâmetros, certo? Que a gente vai utilizar para mexer nos parâmetros. Então a gente tem o element, a gente tem os elements, a gente tem as instâncias e a gente precisa de um node que ele vá mudar esse parâmetro, certo? E para que você possa trabalhar com parâmetros das famílias, existem dois nodes que eu vou te apresentar aqui agora, que eles são extremamente importantes e você precisa memorizá-los porque você vai usar eles em quase todas as rotinas que você fizer. Eles estão aqui, olha, em Elements. Aí, quando você abrir Elements, você vai procurar Element. E aí você vai ter dois nodes aqui que são talvez os dois nodes mais importantes aqui do Dynamo, que é o Get Parameter Value. Eu vou clicar, vou colocar esse cara aqui, e o Set Parameter Value, tá? Vou colocar os dois aqui, já vou explicar os dois o que é. Esses dois caras, eles estão trabalhando com parâmetros, certo? Eles estão trabalhando com parâmetros dos elementos. Então veja que um dos inputs deles aqui é element, tá? Então você precisa dar uma lista de elementos para esses nodes. Tá? Então isso aí para ficar bem claro, certo? Então, um parâmetro, um desses caras, esse get parameter value by name, o que é que ele está dizendo? Ele vai pegar um parâmetro, ele vai pegar o valor de um parâmetro desses elementos por nome. Então vamos testar ele aqui. Se eu der aqui os elements, certo? Agora eu preciso dar o nome do parâmetro. E aí, o nome do parâmetro, o nome do parâmetro é o quê? É um texto, certo? Então, como é que a gente adiciona um texto aqui no Dynamo? A gente vem aqui em Input, Basic, e a gente vai ter aqui, olha, um string. Toda vez quando você quiser adicionar um texto aqui, você vai usar esse cara. Não é a única maneira de se adicionar um texto aqui no Dynamo, mas é uma das principais maneiras. Então, string. Aí você me pergunta, pô, por que string? Por que não text? String é um nome de programação, tá? Vem de programação. Não sou programador, estou ainda nesse caminho, né? Aprendendo aqui programação visual para arquitetos e engenheiros, mas pretendo também já entrar na programação propriamente dita, de códigos e tal. Mas vamos lá, string. Então vou digitar aqui dentro, eu vou clicar e vou digitar o nome do parâmetro. E o nome do parâmetro você tem que pegar exatamente como está aqui. Então a letra que tiver maiúscula você tem que colocar maiúscula e a letra que tiver minúscula você tem que colocar minúscula. Então vamos aqui. Eu vou digitar aqui Seal Height, que é o nome do parâmetro, tá? E aí eu vou clicar aqui nessa portinha de saída e vou colocar aqui. E olha o que aconteceu, gente. O que é que o Dynamo ele fez aqui para mim? De cada janela dessa,
de cada janela dessa, o Dynamo ele pegou o valor desse peitoril. Então, vê só, para a janela que está no índice 0, o peitoril dela está 2,22. Para a janela que está no índice 1, peitoril está 3,15. Na índice 2, 1,06 e assim sucessivamente. Então, esse parâmetro aqui, esse node aqui, ele obtém o valor do parâmetro, tá? Ele obtém o valor do parâmetro. Ele vai retornar uma lista com o valor, o resultado desse parâmetro. A gente poderia colocar qualquer outro parâmetro. Por exemplo, aqui, olha. Um exemplo legal também seria retornar esse mark, certo? Então, se eu vim aqui no Dynamo e mudar o valor do meu parâmetro, o nome do meu parâmetro, eu vou colocar mark. Olha isso aqui. Olha o valor que ele já apresentou aqui, olha. Ele retornou para a gente esse valor de mark que está lá no modelo, beleza? Mas o que a gente quer é seal height, certo? E olha isso aqui. E uma coisa muito interessante, agora você já vai começar a entender como é que as listas aqui funcionam aqui no Dynamo, certo? Eu vou deixar esse cara um pouquinho de lado aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, vê só, gente. Esse cara eu dei o valor de um parâmetro e eu pedi para ele pegar o valor desse parâmetro em todos esses elementos. Então, veja só. Se eu tenho 24 janelas aqui, eu preciso ter 24 resultados de parâmetros, beleza? Eu preciso ter, eu não posso não ter, certo? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar essas duas janelas, essas três, selecionei aqui, e esse mark, eu vou apagar esse mark dessas janelas. Eu não tenho como eu selecionar as três e apagar, então eu vou pegar esse 11 e vou apagar, pegar essa daqui, vou apagar, e vou pegar essa daqui e vou apagar esse mark. Então essas três janelas aqui, olha, elas não têm valor nesse mark aqui, nesse parâmetro aqui. E aqui no Dynamo, eu vou simplesmente mudar o meu nome aqui para mark. E olha o que aconteceu. Vão existir 3 elementos que não vão ter numeração. Porém, o Dynamo ele não vai engolir esses 3 elementos, esse resultado. Ele vai mostrar aqui na lista que existem 3 elementos que não têm o mark. E aí ele deixou em branco aqui, que é justamente o valor do parâmetro lá, que está em branco. Certo? Mas esse output aqui desse node, ele vai ter a mesma quantidade que os elementos. Isso é lógico, tá, gente? Eu não posso dar 10 janelas e ele retornar 11 peitoris, 11 valores de peitoris. Isso não acontece, certo? Isso não pode acontecer. Beleza, então esclarecido isso, eu vou pegar esse cara, vou arrastar ele aqui para cima e agora vamos trabalhar um pouquinho nesse cara aqui, olha. Então o que é que esse cara vai fazer, gente? Eu vou dar os elementos para ele, certo? E antes da gente prosseguir, eu não sei se você lembra, mas na primeira aula eu devo ter falado isso. Eu espero que eu tenha falado. Mas assim que eu mudo aqui os meus resultados, a rotina ela já está executando as minhas funções aqui. Isso é porque a rotina está no automático. Olha aqui embaixo, está em automatic. Eu vou colocar ela para manual. Ou seja, se eu mudar o valor aqui, você está vendo aqui o resultado do mark. Se eu mudar aqui para seal height, novamente, ele não fez nada. Por quê? Porque eu preciso clicar aqui em run para que ele possa executar a minha rotina. Beleza? Entendido? Vou voltar aqui para mark. E agora vamos aqui. Esse node aqui, ele é o set parameter by name. O que é o set? O get, ele pega o resultado e traz para cá para o Dynamo para a gente visualizar esse resultado. O set, ele escreve ou ele adiciona esse resultado nesse parâmetro, certo? Então ele muda o parâmetro, certo? Então eu vou colocar os meus elementos, vou colocar o meu parameter name, aí eu vou pegar esse string aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e agora o parâmetro que eu quero mudar é seal height, certo?
E agora eu vou colocar aqui no parameter name. Beleza. O que é que a gente quer agora? A gente quer o valor do parâmetro. E aí, lembra que no começo eu falei que a gente ia pegar o peitoril de todas as janelas e deixar o mesmo valor para todo mundo. Então eu vou agora colocar minhas janelas lado a lado para que a gente possa ver esse trabalho junto aqui do Dynamo e do Revit, beleza? Então nós estamos visualizando aqui o nosso prédio e aqui nós estamos visualizando a nossa rotina. Então eu preciso adicionar um valor, e esse valor é um valor numérico, tá? Então aqui em Input Basic eu tenho Number, eu tenho três nodes aqui de número. Eu vou explicar melhor a diferença deles nas próximas aulas, beleza? Mas para que a gente não perca muito tempo, eu vou usar esse do meio aqui, esse Number, tá? Que é uma caixinha como string, só que agora, ao invés de eu digitar um nome, eu vou digitar um número. E aí eu vou colocar aqui 1.2, certo? E eu vou conectar esse cara no meu valor aqui. E o que é que vai acontecer? Quando eu colocar esse node para rodar, vamos ver o que é que vai acontecer. Então eu estou colocando todas as minhas janelas, eu estou identificando o parâmetro que eu quero mudar o valor, CellHeight, que tem que ser igual a esse aqui, CellHeight. E eu estou colocando o meu número, que é o valor desse CellHeight, desse peitoril. Então, se eu clicar agora em Run, eu vou executar minha rotina e vamos ver o que é que vai acontecer. Olha isso, gente. O Dynamo, ele acessou esse valor, e esse valor desse parâmetro, ele colocou um valor novo. Então, se eu clicar em qualquer janela aqui, olha, eu tenho aqui 1.2. Em qualquer janela que eu clicar, vou ter 1.2. Se eu vim aqui e mudar, agora eu quero 3.6. E agora eu vou clicar em Run. Olha que legal, gente. Mudou todas as janelas do meu edifício, beleza? Agora imagina isso em um prédio de, não sei, você quer fazer uma verificação de peitoril, você quer realmente garantir que todas as janelas de um grande empreendimento, de um hospital, de um estádio, eita porra, estádio geralmente não tem tanta janela assim não, né? Não sei, qualquer empreendimento aí grande. Com uma rotina simples como essa, você consegue acessar essas informações e evitar um retrabalho, evitar um trabalho manual muito grande. Vamos brincar com isso aqui. O parâmetro, as janelas, elas também têm um parâmetro aqui, olha, de head height, ou seja, é o valor do topo, ou seja, é a cota do nível até o topo da janela, ou seja, as janelas agora elas vão ficar alinhadas pelo topo. Então eu vou mudar o nome desse parâmetro aqui e vou colocar head. E agora eu vou colocar um valor aqui, eu vou colocar 4 metros. E vamos ver o que é que ele vai fazer aqui agora, beleza? Olha que legal. Agora ele mudou o valor de todas as janelas, o head height, que é justamente o valor do nível até o topo da janela. E olha que legal, gente. Todas as janelas já ficaram com o valor desse parâmetro alterado, beleza? Então, gente, essa foi uma aula para vocês começarem a entender como funciona essa integração do Dynamo com o Revit, certo? Eu acredito que ficou claro como é que a gente pode fazer isso. Não é só questão de parâmetros que a gente pode fazer, tá? O Dynamo ele oferece inúmeras possibilidades para que a gente possa, além de mudar os parâmetros dos elementos, mas criar esses próprios elementos, enfim, fazer várias coisas, como eu falei na primeira aula, eu citei nos exemplos lá, tá? Então eu queria agradecer pelo seu apoio aqui. Muito obrigado por assistir a primeira aula, muito obrigado. Se você está aqui, provavelmente você assistiu a primeira aula, muito obrigado. E isso é totalmente gratuito, sempre vai ser esse curso. E eu só peço que tu compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, tá? Deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu comentário e compartilha com o maior número de pessoas possíveis para ajudar esse meu trabalho, tá? Muito obrigado e até a próxima.